Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. Estou comentando nesta série o Salmo 1. Final de semana passada comentamos o verso 1 e hoje vamos comentar o verso 2, que diz assim: Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo que é acreditado a Davi, apesar de alguns não entenderem assim, mas costumeiramente acreditado a Davi, escrito ali mais ou menos 1000 anos antes do nascimento de Cristo, né? Davi, o jovem pastor de ovelhas, guerreiro, poeta, profeta e o rei de Israel. Amém? Então, como no final de semana passada comentamos o verso 1, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí vem o verso 2 que vamos comentar hoje. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja bem, bem-aventurado o varão no verso 1. Então dá ali 3 atitudes que eu comentei no final de semana passada, de coisas que o homem que quer ser feliz, que quer ser bem-aventurado, abençoado, deve evitar. Mas além dele deixar essas 3, ele tem que praticar outra, que é o que diz no verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então só rejeitar o mal será incompleto. Então ele tem que rejeitar o mal e escolher fazer o bem. Por isso que o verso diz antes, porque ele não quer fazer aquelas 3 coisas negativas, mas antes quer fazer algo de bom, quer fazer algo que vai edificar a sua vida, algo que vai deixar a sua vida abençoada, como diz ali no começo do verso 1. Antes, o seu prazer, o seu deleite, o seu desejo, a sua vontade, algo que dá prazer para esta pessoa, algo que dá prazer para ela, que vai fazer ela ser uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa abençoada, uma pessoa muito feliz. Antes o seu prazer está em quê? Está na lei do Senhor. Está falando do Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés, o Torá. A palavra Torá quer dizer ensinamento, quer dizer instrução. Então o prazer dessa pessoa, o deleite dela, para ela ser uma pessoa bem-aventurada, está onde? Na lei do Senhor. No caso aqui, o Pentateuco, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 livros do Pentateuco, o Torá. Então, dando mais ênfase a os 10 mandamentos ali que Moisés recebeu segundo Êxodo capítulo 20, né? Os 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de ti, não adorarás imagem, não falarás o nome de Deus em vão, guarda o sábado, honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Os 10 mandamentos, as 10 palavras, mas sabemos que a lei do Senhor são 613 preceitos, 613 mandamentos. Então, antes dele fazer as 3 coisas negativas, né, o prazer dele está na lei do Senhor. Então, quando ele está ali na lei do Senhor, buscando a lei do Senhor, o prazer dele está na lei do Senhor, ele vai naturalmente rechaçar, não vai querer aquelas 3 coisas negativas, né? Isso é muito maravilhoso. Então, por isso que o verso 2 diz: antes dessa pessoa bem-aventurada, antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, na palavra de Deus. Aí o salmista dá a forma de como se envolver com a lei do Senhor, com a palavra de Deus. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Essa palavra meditar quer dizer rosnar, gemer, até murmurar. Mas como assim murmurar? É aquela pessoa que fica falando baixinho entre os seus dentes. No caso, ela está lendo, está pensando, está falando consigo mesmo sobre aquele texto, sobre aquele tema, sobre aquela profundidade ali da palavra de Deus. É aquele estado de concentração que você procura entender o que você está lendo. Mas lembre-se disso. O autor da Bíblia é Deus.
O tema é Jesus Cristo e o intérprete é o Espírito Santo. Então, quando você medita, você fala para si mesmo, pensa consigo mesmo, né, na lei do Senhor, você tem que entender isso, que o Espírito Santo está ali. Eu falo que tem 4 níveis de estudo. O primeiro nível é o nível do você conhece o plano da salvação, né? Jesus Cristo como teu Salvador, como teu Redentor, morreu pelos teus pecados, ressuscitou para a tua justificação. Esse é o primeiro nível. Aí tem o segundo nível que eu digo que são as chamadas escolas bíblicas. No caso, como eu frequentei muito tempo a Assembleia de Deus, a escola bíblica dominical, que é uma bênção, eu aconselho você a frequentar. E tem o terceiro nível, que eu digo que é o estudo do grego, do hebraico, né? Do aramaico também, você ter bons comentaristas, você ter enciclopédias bíblicas, dicionários bíblicos, né? Outras versões da Bíblia, você ter esse terceiro nível que vai te ajudar muito, né? Esses 3 níveis no teu crescimento pessoal como homem e mulher de Deus. Mas tem o 4º nível, que é o nível do Espírito Santo, que esse nível nenhum curso de teologia pode dar. Você tem os 3 níveis, né? Eu fico ali sempre no nível 2, que é a escola bíblica, e o nível 3, que é a parte dos termos, né, na profundidade, no grego e no hebraico. Sempre fico por ali, mas de vez em quando dou a voltinha aqui no nível do Espírito Santo, gente, que ele tem profundidades, como eu já falei, que nenhum curso de teologia pode dar. Primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 27. A unção que dele recebestes vos ensina todas as coisas, e não precisa que ninguém vos ensine nada, porque a unção é verdadeira e não é mentirosa. Então não preciso estudar, não preciso ir para a escola? Claro que precisa, claro. Pegue um grande escritor do nosso meio, Luciano Subirá, Hernandes Dias Lopes, ou um grande escritor do mundo, Machado de Assis, pessoas que tiveram que aprender a ler e a escrever para depois dar os seus passos na literatura. É a mesma coisa assim. Você estuda com comentaristas, com dicionários, com enciclopédias, né? Vendo os termos ali e outras versões, os termos grego e hebraico e outras versões, mas sempre pedindo ajuda do nível 4, do Espírito Santo, que ele é que tem a maior revelação, a maior e a mais profunda revelação da Bíblia. Por isso que esse texto do verso 3 do Salmo 1 é tão maravilhoso. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Isso é maravilhoso, isso é incrível. Então, hoje nós temos a palavra de Deus à nossa disposição 24 horas. É no celular, é no tablet, na Bíblia, outras versões. Nessa época que foi escrito o Salmo, só tinha o Torá, que era feita a leitura ali, no caso, né, na época de Jesus, nas sinagogas, né? Geralmente ali não tinha aquele estudo aprofundado, a chance de estudar como nós temos hoje. Então, você quer ser uma pessoa feliz, bem-aventurada? Medite na palavra de Deus. Amém? No próximo semana vamos estar aqui comentando o verso 3. O resultado de você meditar na palavra de Deus. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Amém? Eu aguardo você. Muito obrigado novamente por ter acompanhado essa aula. Deus abençoe. Fique na paz. Tchau.